O STJ decidiu sobre a aplicação no tempo das alterações da Lei de Improbidade Administrativa no que diz respeito à dispensa de reexame necessário. Eu acredito que já é de conhecimento de vocês e que o reexame necessário é uma previsão legal de reexame da sentença proferida em desfavor do interesse da administração pública pelo tribunal. Então, se a sentença é de improcedência ou de extinção da ação, isso é feito em desfavor da administração pública, de um pedido da administração pública, ou de forma contrária, se a ação é movida contra a administração pública e essa ação é julgada procedente, aí esse processo vai para o tribunal, ainda que não haja recurso da Fazenda Pública. No entanto, isso tem exceções previstas em lei, e uma dessas exceções agora é a previsão na Lei de Improbidade Administrativa, no sentido de que não se aplica à Lei de Improbidade Administrativa o reexame obrigatório de sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito. Então ficou a discussão se essa dispensa aqui vai ser aplicada, por exemplo, aos processos que já tinham sido sentenciados ao tempo da alteração legislativa em 26 de outubro de 2021. E o STJ aqui reafirmou o seu entendimento de que as alterações em normas processuais, elas não têm efeitos retroativos. Então, elas respeitam tudo aquilo que já transcorreu no processo. Então, se uma sentença foi prolatada sob a égide da legislação anterior, os recursos cabíveis contra ela, bem como a existência ou não de reexame necessário, isso tudo vai ser pautado pelas regras vigentes na data da publicação da sentença. E essa irretroatividade da norma processual está prevista no artigo 14 do CPC, que diz que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dizer que aplica imediatamente é justamente isso, dizer que vai ser aplicado aos atos posteriores à alteração normativa. E o STJ já tinha entendimento, inclusive, sobre reexame necessário, no tema 316, que discutia a alteração feita no CPC revogado, que passou a dispensar o reexame necessário sempre que a condenação fosse inferior a 60 salários mínimos. Então o STJ disse que se a sentença fosse anterior a essa alteração normativa, era obrigatório o reexame necessário, mesmo que a condenação fosse inferior a 60 salários mínimos. Então, o STJ já tinha aplicado o entendimento semelhante ao reexame necessário, inclusive. E para quem estuda para concurso, principalmente, é importante ter em mente a aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais, que é a que justamente busca ver a legislação aplicável a cada ato isoladamente, tá certo? Então, isso aqui é o tipo de coisa que cai em questão objetiva, principalmente, e também em questão discursiva, mas eu diria mais em questão objetiva cair exatamente o nome dessa teoria aqui, né? Mas o fato é que a norma processual ela é irretroativa, né? E sobre isso, existe uma questão, porque o STJ foi questionado, porque no tema 1257, que eu já tenho vídeo aqui no canal sobre ele, até recomendo que assistam, porque é um tema muito importante sobre indisponibilidade de bens em ações de improbidade administrativa. E nesse tema aqui, eu vou puxar aqui o mapa mental que eu abordei sobre ele, foi feita uma alteração de entendimento do STJ a partir dessa mesma alteração legislativa da Lei 14.230 de 2021. E a partir dessa alteração legislativa, o STJ passou a dizer que agora a indisponibilidade de bens ela se aplica exclusivamente ao ressarcimento ao erário. Portanto, afastou, por exemplo, a indisponibilidade de bens para garantir o pagamento de multa e de condenação de enriquecimento ilícito. E o STJ disse que isso aqui vai se aplicar, inclusive, aos processos em curso e mandou que os juízes reapreciem. Então, foi questionado, certo, o STJ está dizendo que há uma irretroatividade da norma, mas por que é que no tema 1257 que ele fez essa exceção, né? E aqui o STJ disse que
nesse caso aqui, a indisponibilidade de bens ela não é uma sanção, mas é uma técnica processual para garantia da efetividade da ação. Então, se as normas sobre como essa garantia deve ser feita são alteradas, a própria garantia também será alterada, porque ela vamos dizer assim, renovada diariamente, né, no processo. Então, foi esse o entendimento do STJ de que aqui um distinction em relação ao tema 1257, que gerou, inclusive, o cancelamento dos temas 701 e 1055. Vocês verem aqui, são vários temas que foram analisados nesse outro vídeo. Mais uma vez, eu recomendo que assistam. Vou colocar aqui o link na descrição, tá certo? Para quem quiser revisar essa questão também. Então, diante disso tudo, o STJ fixou a seguinte tese: a vedação ao reexame necessário da sentença de improcedência ou de extinção do processo sem resolução do mérito, prevista no artigo 17, parágrafo 19, inciso 4, combinado com o artigo 17c, parágrafo 3º da Lei de Improbidade Administrativa, com redação dada pela Lei 14.230, não se aplica aos processos em curso, quando a sentença for anterior à vigência da Lei 14.230. Ou seja, se a sentença é anterior à Lei 14.230, haverá reexame necessário, se foi julgado improcedente ou extinto. Se é posterior, aí vai ser aplicada a dispensa como previsto em lei. E eu espero ter ajudado a vocês a compreender esse assunto. Se gostaram desse conteúdo, se isso te agregou de alguma forma em conhecimento, clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Aqui eu normalmente comento 3 casos repetitivos por semana. Tenho aqui alguns outros conteúdos também no canal. Enfim, muito importante esse ato de apoio e eu espero por vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.